E quem disse que as teorias científicas são inquestionáveis? Não, 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 não. Bora mudar isso aí. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e esse é o Cientificaliente, o canal que repensa a ciência do amor de um jeito diferente. Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa série sobre John Alan Lee e a teoria das cores do amor. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu repensei essa teoria, como que eu disse, Ali, não é bem assim como tu está pensando, tem coisas que podem ser diferentes e podemos mudar isso. O vídeo de hoje também vai discutir a medida dos estilos de amar pela teoria das cores do amor. Então, desde já, como sempre, eu peço aquele like, porque isso aqui, o vídeo deu trabalho, mas não é só o vídeo que deu trabalho, a ciência por trás desse vídeo foi o que mais deu trabalho, foi um artigo difícil de publicar, mas foi publicado e com louvores, e hoje a gente tem uma reformulação de uma teoria por esse pesquisador brasileiro aqui que vos fala. Então isso é um baita do motivo para deixar aquele like no vídeo, para sentar o dedo no like, para dar metralhadora de like e para chamar os amiguinhos para ver o vídeo, compartilhar isso aí com seus amigos, porque isso é conhecimento científico na veia aqui, né? E se você não é inscrito no canal, espero que esse vídeo te convença a se inscrever. Se não convencer, fala comigo que eu te convenço, certo? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Conforme eu mencionei na parte 2, o Lee, nesse livro daqui, ele então falou da teoria das cores do amor, do qual existem 6 estilos de amar, né? E ele chegou a propor um instrumento de medida para essa teoria das cores do amor, mas ele não apresentou dados empíricos. Ele tem lá assim, a teoria poderia ser medida com essa escala aqui, mas não aplicou em ninguém, não apresentou como é que seria essa aplicação. Na verdade, ele apresentou esse texto, essa escala, na revista Psychology Today. Essa é uma revista bem de divulgação científica, ela é uma revista muito boa, ela mostra estudos bem sérios, mas é uma revista de divulgação científica, não é um periódico científico. E aí tá lá a escala para quem quiser responder sobre as cores do amor, né? Lasswell e Lasswell é um casal, então é interessante, a gente tem vários casais trabalhando com essa teoria das cores do amor, então o casal Lasswell é um. Eles propuseram um instrumento para medir, também não apresentaram propriedades psicométricas, pelo menos no artigo original, assim, depois até tem outros materiais com propriedades psicométricas dessa escala. E no Brasil, quem utilizou foi Barros e Calvano, tá? O Ney Calvano, ele é um pesquisador da UFRJ, das antigas lá, assim, eu não sei nem se ele está aposentado, não sei notícia mais dele. Então eles traduziram esse instrumento, aplicaram uma amostra de 305 pessoas, e isso aqui foi uma publicação de anais de congresso, assim, eu estava nesse congresso e vi um pôster, fiquei empolgado, um pôster dessa teoria, que legal, assim, então, por isso que eu tenho essa informação, por isso que eu sei disso, porque eu estava nesse congresso, mas acaba que a apresentação de congresso é um material que fica meio obscuro, enfim, né? Mas de qualquer forma, já alguém no Brasil pegou essa escala do casal Lasswell e aplicou, e tem dados empíricos aqui no país. O instrumento mais utilizado para avaliar a teoria das cores do amor é a Love Attitude Scale, ou LAS, né? Então, o que todo mundo vem utilizando internacionalmente é uma medida de 42 itens, criada por outro casal, mais um casal, o casal Hendrick, os Hendricks. O Clyde Hendrick e a Susan Hendrick. Então, eles publicaram esse artigo em 1986, que eu até falei que é um ano emblemático, a gente tem a teoria da Hatfield, teoria do Sternberg nesse ano, e essa é a medida mais utilizada, assim, até muita gente vincula as cores do amor mais ao casal Hendrick do que ao Lee, também é possível, mas o Lee desenvolveu a teoria, o casal Hendrick é quem fez uma medida e talvez seja o material mais citado dessa teoria. Acho que a medida é mais citada do que a própria teoria, né, na literatura científica.
Também é importante falar dos trabalhos do Félix Neto em Portugal com essa medida. Estou citando 4 artigos dessa teoria, depois eu pretendo colocar na descrição, se eu não colocar, vocês me peçam, tá? Essas referências. Mas o Félix Neto, então, publicou diversas medidas, enfim, com a escala do casal Hendrik, ele tem um histórico de pesquisa bastante longo em Portugal. E ele ainda realizou um estudo que eu considero muito lindo, eu acho um dos estudos mais belos que eu já li na minha vida como pesquisador, que é um estudo transcultural que ele estava interessado em saber como é que a escala se comporta em países de língua portuguesa. Isso é muito difícil, eu nunca vi estudos que fizessem isso. Ele estava interessado em ver a escala em diferentes países de língua portuguesa. Então ele aplicou a escala em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau e no Brasil. Então isso é muito interessante, assim, porque é difícil ir atrás de todos esses países de língua portuguesa. No estudo dele ele também reporta dados da França e da Suíça. Mas estudos publicados em periódicos com amostra exclusivamente brasileira, a gente tem 2 estudos, é o do Cassep Borges, que sou eu, e Emílio Ferrer, de 2019, que é um estudo que a gente vai discutir agora nesse vídeo, e o estudo do Alexandre de Andrade e do Agnaldo Garcia, também de 2009. Então são 2 estudos exclusivamente com amostras brasileiras com a Lovett Study Scale. Então a LAS é essa escala criada pelo casal Hendrik, tem 7 itens para cada tipo ou estilo de amar. São 6 fatores ortogonais. Com fatores ortogonais eu quero dizer que são fatores com pouca correlação entre si, praticamente nenhuma correlação entre si. Ou seja, então, se a pessoa é muito eros, muito ludus, isso não vai interferir em ser storge, não vai interferir em ser mania, pragma e ágape, enfim. Então, um não interfere no outro. São fatores com baixa correlação entre si. Tá? A consistência interna é meio ruinzinha, assim, dá para melhorar, mas não briguemos por causa disso. Então agora eu queria recapitular um pouco de como é que é a teoria das cores do amor, para quem não viu o vídeo número 2 dessa sequência sobre Li, né? Você está na parte 3, tá? Mas é uma teoria, então, que são 3 estilos de amar primário, storge, ludus e eros, e 3 secundários que são a mistura, assim, o vermelho é mistura com o azul da humania, que é roxo, o ágape é eros com storge, amarelo com vermelho, que é o laranja, e aí a gente tem o verde, que é a mistura de amarelo com azul, que vai ser o pragma. Enfim, são esses estilos de amar, tá? E pragma é um estilo pragmático, o storge é o de viver as coisas ao seu tempo, ágape é o altruísta, eros é o romântico, mania é o que vive as loucuras do amor, a intensidade do amor, o patológico, e o ludus é o promíscuo da putaria. Tá? Então, resumindo, esses são os estilos de amar. Então, pegando esse modelo, assim, a primeira coisa que eu quis fazer foi pensar em oposições. E aí eu cheguei nessa figura, então essa já é uma figura que eu pensei de como é que a gente poderia pensar as oposições, porque o Li, no seu livro, assim, o que ele faz é bastante descrever os estilos, mas ele não descreve como é que estilos que são opostos entre si se opõem entre si, porque se é um modelo circular tem que ter essa oposição de estilos que estão em lados opostos. Aqui eu estou falando então em cores complementares, para quem gosta do disco das cores, teoria das cores. Eu fiz um curso uma vez de psicologia das cores na arquitetura, alguma coisa assim, como é que usa as cores na arquitetura, no design de interiores. Eu tenho um curso disso. Então a gente vai começar por aqui pelo ludus e o ágape, essa oposição. Então o ludus ele é o que mais se autocontrola e o ágape se entrega para o outro, se doa para o outro. O ludus quer ter vários parceiros, ele é o mais pluralístico, vive diversos amores, e o ágape ele é singular, ele tenta focar numa pessoa só. Então essa seria a maneira como os estilos podem ser opostos. O pragma, então, ele é o mais racional. O pragma ele é o mais racional, e o eros ele parte bastante pro instinto, ele vive o amor baseado bastante nos seus instintos. O pragma ele é bastante frio, sim, porque ele
seleciona seu parceiro com muita frieza, com muita racionalidade. E o Eros é o mais quente, assim, o Eros é o que tem mais a ver com esse canal, o Eros é muito caliente, né? Então, com essa metáfora do frio e do quente, a gente pode imaginar essa oposição. E aí, por fim, a gente tem o Mania e o Storge. Assim, o Storge é o que vive o amor com mais calma, cada coisa em seu tempo, e o Mania, ele tenta viver com pressa, porque o Mania tá naquela sensação de sufocamento, de ciúme, de sem um parceiro, ele quer resolver aquelas coisas, tem um senso de urgência muito forte, né? E justamente por causa desse senso de urgência, o Mania, ele é o mais ativo, ele sai todo estabanado atrás do seu amor, né? E o Storge é o mais passivo, é o que espera assim, o amor do seu tempo. Então a gente tem também uma oposição aí. Só que a coisa não para por aí, né? Então o que eu precisava de dados empíricos para demonstrar essa coisa de oposição. E o que acontece é que com essa teoria das cores do amor, todos os pesquisadores têm se utilizado de uma ferramenta chamada análise fatorial, de um teste estatístico chamado análise fatorial. Aí a gente pega os itens da escala, separa nos fatores bonitinho. Só que eu queria saber como é que esses fatores estão no espaço, como é que eles são vistos no espaço, num espaço geométrico, né, geográfico, né? E eu usei uma análise chamada escalonamento multidimensional, que por algum motivo a literatura não tem usado escalonamento multidimensional para essa teoria. Só que para testar a hipótese de que esse modelo é circular tal qual o Lie preveu, a análise tem que ser feita o escalonamento multidimensional, ou multidimensional scaling, que é no inglês, tá? E aí o que acontece? Eu coloquei então todos os itens, né? E colori esses itens, roxo estão os itens de Mania, laranjos de Ágape, vermelhos de Eros, em amarelo os itens de Storge, verde os itens de Pragma e azul os itens de Ludus. Então eu colori todos os itens para a gente entender essa análise. E aí o que acontece? Assim, aqui embaixo, na metade de baixo, está tudo ok. A gente tem o amarelo, o azul, o verde é a mistura do azul com o amarelo, o Pragma é a mistura de Storge com Ludus, então tá tudo certo, assim, né? Mas aqui em cima não tá certo. Aqui em cima a gente tem o laranja, na verdade, se inverteu, assim, os itens laranja estão no meio do roxo e do vermelho, assim, deveria estar o vermelho aqui onde está o laranja e o laranja aqui no meio. Então a gente teve uma inversão. Então, peraí, então a gente já não pode imaginar essas misturas como o Lie preveu. Pelo menos eu usei a escala do casal Hendrik, né? Pelo menos assim. Entretanto, a gente tem um item que é o item 36 da minha escala, assim, tá? Que ele tá no lugar certo, tá? E esse item, ele era o único que falava assim, eu cuido bem da minha parceira, eu quero tomar cuidado da minha parceira, enfim, que é uma característica do Ágape, mas os outros itens, assim, eu vejo a necessidade da parceira na frente da minha. E isso aqui foi parar mais junto com Mania, assim, que é o mais louco, Mania é a loucura dos deuses, né? Esse é o significado dessa palavra. Então, esses itens, todos de Ágape estão mais perto de Mania, a maneira como o casal Hendrik, então, descreve o Ágape, é uma maneira muito próxima do Mania, né? Então eu encontrei essa figura. Então eu tentei olhar, fiquei muito tempo namorando essa figura, e o que aconteceu? Eu tentei, a primeira ideia que eu tive foi estilizar essa figura, foi uma ideia que eu tive, estilizar. Então essa é a minha teoria das cores do amor. Tá? Esse é o meu disco das cores do amor. Diferente do disco do Lie. Então vocês podem. Essa figura assim, que está aqui, nada mais é do que essa figura, mas tentando fazer algumas linhas mais retas, porque para criar um modelo teórico eu precisava de linhas retas, né? Então o que acontece nesse modelo teórico? Eu tenho o Eros em oposição ao Ludus e o Mania em oposição ao Storge. Tá? O Ágape é uma forma mais branda de Mania e o Pragma é uma forma mais branda de Storge, mas são nesse mesmo eixo do Storge, Mania, e o eixo Eros-Ludus. Tá? Então essa seria a minha teoria das cores do amor. E essa oposição faz bastante sentido, porque o próprio Lie já preveu que o Mania ele é o oposto do Storge. Isso aqui já é uma parte da teoria que eles estão no lugar que o Lie preveu. Mas vamos pensar pelo Ágape, assim, se você é uma pessoa de Ágape,
que coloca as necessidades do parceiro na frente das suas, você tá a um passo de viver um amor irracional, patológico, forte, intenso demais, incontrolável, que é o mania. E o pragma, que também é um estilo de amar que muita gente nem considera amor, ele é um estilo de uma forma mais branda do storge, que é o companheirismo de viver a coisa no seu tempo e etc. Mas essa oposição é nova, o Eros ser oposto ao Ludus é uma novidade porque são duas cores primárias aqui que a gente tem, ou dois estilos primários. Mas faz bastante sentido. O Eros é um estilo de amar tipo romântico e o Ludus é um estilo de amar promíscuo. As duas coisas são opostas uma da outra. A promiscuidade é a oposta do amor romântico, né? Então são dois estilos de amar que são opostos. Então, para mim faz muito sentido que a teoria das cores do amor seja estruturada dessa maneira. Mas a coisa não parou por aí. Em 2015, quando eu fui para a Universidade da Califórnia, em Davis, tive a oportunidade de conhecer o professor Philip Shaver, que é uma pessoa genial, ele simplesmente é genial. Nós vamos falar do trabalho dele quando forem feitos vídeos sobre a teoria do apego. Ele é um dos principais expoentes mundiais na teoria do apego adulto. E ele foi muito querido, me recebeu, trocamos altas ideias, nós ficamos 1h30 conversando sobre o meu projeto. E ele teve uma ideia que eu considero brilhante, a ideia dele foi genial. Tá? E a ideia dele foi colocar a teoria do apego, os estilos de apego, por cima do modelo teórico que eu construí a partir da teoria das cores do amor. Então a gente vai ter duas figuras, tanto faz qual que a gente vai olhar, acho que eu vou pegar essa daqui que é mais fácil, tá? Então esse eixo mania-storge, a gente vai ter a questão da ansiedade ou baixa ansiedade. Assim, a teoria do apego, eu não queria me aprofundar nela, mas a gente tem ansiedade e evitação, são os dois eixos, tá? Então, o mania é o mais ansioso, ele tem muita ansiedade vinculado com o amor, esse senso de, será que eu vou perder aquela pessoa? Enfim, isso é uma questão de muita ansiedade que tem. E o storge é o mais calmo, ele não tem essa ansiedade. O ludus, ele tem a evitação. Por que ele tem evitação? Ele está evitando, ele não quer um vínculo forte, ele tenta de tudo para evitar ter aquele vínculo amoroso forte. Então isso é evitação. E o Eros não tem essa evitação, pelo contrário, ele já tem um apego mais seguro, assim, ele consegue desenvolver aquele amor de uma maneira bem saudável, de uma maneira mais sadia, enfim. Então a gente tem essa oposição. E aí a gente vai ter os estilos de apego, enfim, né, que são a soma de alta ansiedade, alta evitação, enfim, mas eu não queria entrar. Mas a ideia que eu queria colocar é que a gente consegue colocar, na verdade, quando eu fui fazer escalonamento multidimensional da Love Attitude Scale, o que eu encontrei foi a teoria dos estilos de apego do adulto, assim, na verdade é Bartolomeu, assim, eu acho que o principal autor desses eixos, assim, mas o Shaver tem uma contribuição bastante forte nesse modelo, enfim. Então foi muito legal ter conversado com ele para entender a coisa dessa maneira. E tudo isso aqui que eu falei para vocês tá nesse artigo Estamos nos esquecendo da circunplexidade, que essa foi eu quis fazer o título desse artigo dessa maneira, porque eu acho que a ciência não está analisando a escala da maneira como tem que analisar, não está colocando a teoria à prova como tem que colocar, então uma examinação dos estilos de amar foi publicado no Journal of Relationship Research. Eu vou colocar essa referência aqui vocês podem ver na tela se eu me esquecer, mas de qualquer forma eu pretendo colocar na descrição do vídeo essa referência. Então esse é o meu artigo assim, que eu mais tenho orgulho, eu acho que é a minha principal contribuição para a ciência que eu dei. Eu acho que com esse vídeo vocês podem entender por que foi uma contribuição à ciência, foi uma coisa de questionar uma teoria de já quase cinquentenária essa teoria, então eu acho que vai dar um rebuliço na ciência a publicação desse artigo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e tenham gostado desse estudo, né? Assim, eu acho que vale muito a pena vocês compartilharem e refletirem sobre esses achados.
certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!